Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Que o Senhor ele possa te abençoar grandemente e nós já estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E como eu sempre falo, nosso objetivo aqui é obtermos conhecimento da palavra do Senhor. O que é obter conhecimento? É você estar a par de alguma situação. E biblicamente, nós cristãos, nós temos que estar a par praticamente de tudo. É complicado a gente guardar muitas coisas? É complicado, né? Muitas das vezes a nossa idade, a nossa memória já não é mais a mesma, mas eu quero dizer para você, se esforce, né? Procure entendimento da palavra, procure buscar conhecimento da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Amém? Hoje São Gonçalo está aqui, amanheceu fria hoje, São Gonçalo estava frio de manhã, fui até levar a Adrielen no ponto de ônibus de manhã, muita friagem, né? Mas agora não, agora o sol já tá rachando, né? Provavelmente à noite esfria de novo, né? Então nós vamos ficar assim. Esse é o inverno, né? O inverno carioca, né? Deu até um friozinho esses dias aí, não é que não faz frio não. Esses dias aí fez um friozinho sim, né? Mas nós estamos aqui. Então vamos agora para a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Vamos a leituras. Hoje, Números 16. E nós vamos ler hoje um total de 50 versículos da palavra do Senhor. Amém? Então vamos à leitura. A rebelião de Corá, Datã e Abirom, que diz assim, Números 16, verso 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coaté, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Verso 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, a maioria da congregação chamados ao ajuntamento, varões de nome. Verso 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, demais, e já pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Verso 4. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Verso 5. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Verso 6. Fazei isto, tomai-vos incensários, Corá e toda a sua congregação. Verso 7. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai o incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Batei-vos, filho de Levi. Verso 8.
Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi. Verso 9. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Verso 10. E te fez chegar, e todos os seus irmãos e os filhos de Levi consigo, ainda também procurais o sacerdócio. Verso 11. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Verso 12. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirom, filho de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Verso 13. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós. Verso 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens, não subiremos. Verso 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atendes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Verso 16. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, pode vós perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. Verso 17. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Verso 18. Tomarão, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitarão incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Verso 19. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Verso 20. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, verso 21, apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Verso 22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Verso 23. E falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 24, fala a toda esta congregação dizendo,
Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirom. Verso 25. Então Moisés se levantou-se e se foi a Datã e Abirom. Após ele foram os anciãos de Israel. Verso 26. E falou a congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Verso 27. E levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá e Datã e Abirom, e Datã e Abirom saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres e seus filhos, e as suas crianças. Verso 28. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Verso 29. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Verso 30. Mas, se o Senhor cria alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivo descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Verso 31. E aconteceu que, achando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Verso 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Verso 33. E eles e tudo o que era seu desceram vivos aos sepulcros, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Verso 34. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nós não traguem a terra a nós. Verso 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incensário. Verso 36. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 37, Dizei a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santo são. Verso 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Verso 39. E Eleazar, o sacerdote, tomou
os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar. Verso 40. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se cheguem para acender incensário perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Vamos agora para o versículo 41. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. Verso 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Verso 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Verso 44. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 45, Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Verso 46. E disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita o incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, fazer expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Verso 47. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Verso 48. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Verso 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Verso 50 e final. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Amém? Então foi aí um total de 50 versículos do capítulo 16 do livro de Números. E como nós vemos aqui, o que causa, uma rebelião, o que Corá, ele se levanta contra Moisés e contra Arão. E você vai compreender que tudo o que Moisés ele falava era exatamente determinado por Deus. Tudo que Moisés colocava diante do povo, dos filhos de Israel e diante de toda a congregação, era exatamente o que o Senhor ele determinava. E você vai ver que chega um certo momento em que Corá, ele pela manhã, ele começa já a falar com o Senhor, e da forma que ele falava era exatamente para que todos os homens que ele tinha escolhido,
viessem ali estar preparado. Você vai ver que as congregações todas tinham ali o seu, vamos dizer, na nossa linguagem de hoje, tinha o seu dirigente. E Corá, ele fala com toda a sua congregação no verso 5, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Nós vemos que a decisão que Corá, ele tomava juntamente com a sua congregação, você vai ver que nós lemos aqui, que ele coloca o povo, a congregação, contra Moisés e contra Arão. E aquele povo, né, todo já sendo instruído por Corá, você vai ver que irrita, né, o Senhor nosso Deus. E o que nós lemos aqui, irmãos, em onde estava todos ali reunidos, né, naquela congregação, e de repente aquela terra, ela se abre, né, como uma boca, e ela engole toda aquela congregação. Quer dizer, todo o povo que estava nessa rebelião foram tragados. Aí eu pergunto para você, já pensou nos nossos dias de hoje, se não fosse a misericórdia do Senhor? Já pensou na nossa atualidade de hoje, se não fosse a misericórdia do Senhor, como seríamos? Todos praticamente fulminados, eliminados, como diz a palavra, extirpado. E eu quero que você medite nesta palavra. Eu quero que você medite nesta palavra, porque até os homens, né, que ele tinha preparado, que Corá tinha preparado, os 250 homens, eles viraram como um nada. Então, como é maravilhoso, meus irmãos, nós obedecermos a palavra do Senhor. Como é maravilhoso, deixa o mundo se revoltar, deixa a situação por aí do jeito que está, mas é como diz a palavra, nós preferimos ficar com Jesus. Que esta palavra ela possa fortalecer a tua vida, que esta palavra ela possa trazer entendimento cada vez mais. Hoje a misericórdia do Senhor ela tem o teu limite, né? Não é que a misericórdia do Senhor, como o salmista Davi fala, né? A misericórdia do Senhor ela é eterna, mas ela é eterna para aqueles que procuram andar em santidade, em santificação com o Senhor. Aqueles que querem viver no pecado, que querem viver na iniquidade da sua maneira, da sua forma, essa misericórdia aí, ela tem não é vírgula não, é um ponto final. Então que nós venhamos estar cada vez mais preparado para este grande dia. Amém? Eu quero já fazer uma oração, agradecer ao Senhor nosso Deus por esta tarde ensolarada aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que amanhã nós estaremos aqui lendo Números 17 e amanhã é um total de 13 versículos, né? Então a nossa live amanhã, ela vai ser bastante curta, 13 versículos da palavra do Senhor. Irmãos, eu quero agora fazer uma oração, você que tem escrito aí nos comentários, que Deus abençoe grandemente a tua vida, você que tem deixado aí o seu pedido de oração também, que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero agora fazer um instante de oração em teu favor. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta, Senhor, sobre a nossa vida. Abra, Pai, o nosso entendimento para com a tua palavra.
que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração, que nós venhamos nos aperfeiçoar cada vez mais, meu Deus, lendo a Tua palavra, Pai. Senhor, sejas conosco, abençoa o meu lar, abençoa a minha família, abençoa o lar deste irmão, o lar desta irmã, realiza a Tua bênção, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênçãos, sobre a tua vida, que o Senhor ele possa fazer que a graça dele venha a ser presente na nossa vida. Tenha aí um final de tarde, quinta-feira abençoada, e amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos e até amanhã, sexta-feira, em mais uma live leitura da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos.